Olá, estamos aqui para o segundo episódio para continuar o papo com meu amigo Emílio para falar da MTech. Emílio, no último bate-papo, no último episódio, nós falamos muito sobre RPM, mas vamos só recapitular um pouquinho? Fala pra gente, em poucas palavras, o que é o RPM. RPM é monitoramento remoto de pacientes. É você tirar as informações dos seus sinais vitais em casa, usando oxímetro, balança, aparelho de pressão, termômetro ou um glucosímetro. De casa, você levanta essas informações e o seu médico vai toda essa informação na tela dele, lá na casa dele. Legal. E já entrando nisso, porque quando a gente fala da MTech, desse monitoramento, né, remoto, é baseado em tecnologias. E como você falou de vários equipamentos. Dentro desses equipamentos, de toda essa tecnologia, o que está homologado, o que faz parte da MTech? Então, a gente, ou seja, a MTech, ela não trabalha com hardware. Nós somos uma empresa de software, nós desenvolvemos essa plataforma de monitoramento remoto com 4 princípios básicos. Número 1, ela é white label, então aqui hoje você está vendo a marca, né, na tela, você não vai ver a tela no seu aplicativo. Se você já tem uma plataforma, a nossa plataforma é modular, então você pode escolher os módulos que você quer e a gente faz a integração com a sua plataforma. Terceiro, nós somos OS agnóstico. O que quer dizer isso? A gente trabalha com iOS, Android, PC e Mac, que são as duas primeiras são mobile e as duas segundas são web. E a quarta é que nós somos hardware agnóstico. Então, nós não vendemos hardware. Quando a gente fala de agnosticidade, a gente está falando o seguinte: existem certos requisitos que a Apple, a Google e a Microsoft precisam que você tenha para conversar com o sistema deles. Hoje, um deles é Bluetooth 4.2, ou seja, BLI 4.2. Aí você tem outra para NFC, você tem outra para Wi-Fi, mas desde que esses equipamentos eles possuam esses requisitos básicos, nós podemos integrá-los à plataforma. Então hoje a gente trabalha com várias marcas, vários produtos diferentes, entendeu? O que a gente, nós, no caso, a MTech, gostaria de trabalhar, e é isso que a gente avisa aos clientes. Olha, nós não trabalhamos no Brasil com produtos que não sejam homologados Anvisa. Até mesmo para garantir a qualidade do tratamento para o paciente. Legal. Se eu sou um hardware provider, eu criei o meu wearable e quero me homologar com vocês, então eu tenho que atender esses critérios iniciais, certo? É isso mesmo. Então você tem que ter a metodologia de comunicação, né? Bluetooth, NFC ou Wi-Fi, que se você tem celular, a gente também pode conectar com você, mas você já pode mandar essa informação direto para a nuvem. 2, o seu produto tem que ser qualificado na Anvisa. Sim. Quando você fala de wearable, é um pouquinho diferente. Tá. Por quê? Porque quando a gente pega a informação do wearable, a gente informa o médico que essa informação foi entregue por um produto que não é um equipamento médico. Porque se você vê a documentação do seu iWatch ou do seu Samsung ou de qualquer outro wearable, lá diz que ele não é um equipamento médico. E nós entregamos essa informação para o médico ou para o sistema de saúde da mesma forma. Interessante. Então, isso é uma informação importante, pessoal. Eu, por exemplo, não sabia. Então, existe uma categoria de equipamentos médicos com precisão que utiliza essa informação de uma determinada forma, e o wearables, como você falou, um Apple, um relógio ou celular, que é uma outra categoria. E aí você utiliza essa informação e informa, né, para o seu médico, para o ecossistema de maneiras distintas. Exatamente. Então a gente tem que informar porque é parte do serviço que a gente provê para o próprio médico. Quando você faz um ECG no seu iWatch, por exemplo, ele não estou dizendo que ele é ruim, mas a precisão que ele tem é diferente de um equipamento de eletrocardiograma. Entendi. Pô, interessante. E como funciona a parte de segurança, Emílio, com relação a isso, né? Porque você tem informação, né, do paciente circulando entre equipamentos, entre o seu aplicativo. Como está a parte de segurança disso? Então, algumas coisas são importantes a gente pensar. Primeiro é o seguinte: todos os aplicativos têm que atender a legislação nacional que é de LGPD.
né? Sim. Então, dentro da legislação de LGPD, existem vários requisitos técnicos. Um deles é que a informação ela não sai do Brasil. Apesar de estar na nuvem, a sua informação do mercado brasileiro fica no Brasil. Número um. Número dois, a informação que sai do equipamento até o celular ou o computador ou o tablet, ela é encriptada. Ou seja, é o que a gente chama de encriptação ponto a ponto. A informação que sai desse aparelho para a nuvem, ela é encriptada. A informação, quando o seu médico ou você mesmo pede a informação da nuvem no seu equipamento, ela também é encriptada. Em tudo isso a gente gera chaves, né, de desencriptação. No futuro, a gente está pensando, inclusive, em colocar blockchain para você ter um controle ainda maior, né? E aí a gente usa, por exemplo, dentro da Amazon Web Services, que é o nosso servidor, a gente usa servidores de LGPD, que já estão de acordo com a legislação local. Pô, interessante. Então, a sua plataforma, né, ela transmite segurança dos dados, né, protegendo os dados dos seus pacientes. Hoje eu olho, né, a MTech aqui no centro como uma plataforma consolidando, né, informações de vários outros, pode ser outros aplicativos, equipamentos, e você centralizando e gerando, né, informação, inteligência e retornando isso para o ecossistema, para os médicos, né, para os operadores e tudo isso. O que você vê para frente, né, porque você tem a possibilidade da MTech de se tornar uma plataforma completa ali para o paciente. A gente não é um prontuário eletrônico, né? Vamos deixar claro, né? A gente integra com prontuários eletrônicos. Mas a nossa ideia, a gente acabou de fechar 2 acordos, tanto com a Apple como com a Google, onde a gente vai poder buscar a informação dos wearables, como a gente acabou de conversar, né? Ou seja, eu vou ter que informar que é uma informação vinda de um wearable, mas eu vou pegar. Então, se você tem um Android ou você tem um iPhone, o que acontece? Essas informações, às vezes, elas ficam dentro desse ecossistema, elas não se conversam. Agora, a gente pode pegar essa informação e trazer para dentro do aplicativo, do nosso aplicativo. Esse aplicativo, ele vai olhar todas essas informações e ele pode disponibilizar e disponibiliza a informação para o médico dentro do seu prontuário eletrônico. Entendeu? Entendi. Então, a gente vai, na realidade, a nossa função como aplicativo de saúde, qual é? É gerar informação para que o seu médico possa diagnosticar você da melhor forma possível. Então, se eu tenho que buscar isso de wearables ou de qualquer outra coisa, eu faço isso. Mas eu integro essa informação com algum prontuário eletrônico. Legal. E com essa transformação digital, né, a gente fala muito de personalização, hiperpersonalização, né? A hiperpersonalização ali para o paciente, ou para o médico, ou para os operadores, para todo o ecossistema. Como você planeja trabalhar isso, né? Porque você tem os dados, você tem dentro do seu ecossistema, você tem essa condição. Como você pensa trabalhar a personalização? Então, hoje, a gente já é uma plataforma em white label, né? Então, hoje, quando a gente trabalha com um operador de saúde, quando a gente trabalha com um sistema de saúde, a gente integra para ele um produto com a cara dele. Legal. Entendeu? Então, isso já é uma parte de personalização. O que a gente está vendo no Brasil é uma necessidade de ajuda do engajamento. Entendeu? Então, a gente tá estudando ferramentas para engajar o paciente. Tá? E isso para ser bem honesto para você, varia de faixa etária, varia de indicação socioeconômica. Então, a gente vai ter que ajustar isso de acordo com a necessidade daquele sistema de saúde ou daquela operadora, né? No SUS, por exemplo, a gente tá discutindo com algumas pessoas do governo como fazer essa integração para que essa integração tenha uma maior conectividade com o paciente do SUS. Então, nós estamos pensando em tudo isso. A gente, vou comentar com você em primeira mão, a gente está vindo para o Brasil agora e colocando também desenvolvedor, a gente vai ter desenvolvedores no Brasil, suporte no Brasil, tudo no Brasil exatamente para poder atender esse tipo de personalização para o mercado brasileiro. Legal. Como exemplo aqui, eu sou um operador, um hospital, como eu poderia ter benefício da sua plataforma, do seu serviço? Então, hoje, quando você tem uma operadora de saúde, de acordo com os dados da própria ANS, 90% do custo da operadora de saúde é o crônico. Entendeu? Então, se a gente consegue, e a gente já consegue isso nos Estados Unidos e na Inglaterra,
uma redução de custo de manutenção do crônico entre 65% e 50%, a operadora de saúde ela pode se beneficiar disso. Como? Cuidando do paciente, monitorando o paciente, evitando que ele vá de crônico para crítico. Um paciente hoje diabético que sai de crônico para crítico, hoje o custo de uma UTI, o custo do leito, sem contar serviço, sem contar medicamentos, sem contar nada. O custo de um leito hoje no hospital médio no Brasil é R$ 5.000 por dia, do leito. Você não sai da UTI e vai para casa. Em média, você fica na UTI 4 dias. Em média. Então são R$ 20.000. Você vai para o quarto, são mais R$ 1.000 por dia. Estou falando da operadora, né, do sistema privado. Então você tem aí um custo mínimo de R$ 24.000 de internação desse paciente que for de crônico para crítico. Entendeu? Então, a operadora de saúde ela pode se beneficiar na prevenção. Então, eu vou prevenir que esse paciente vá de crônico para crítico, eu vou tratar esse problema. Quando eu vejo que tem picos de glicose, por exemplo, falando de diabético, tem picos de glicose e tal, o médico que está monitorando esse paciente, ele pode agir no momento e não esperar 30 dias quando ele vier no consultório, ou 60 dias, etc. Você pode agir ali. Com isso, você previne e você reduz o custo. E a operadora ganha mais com isso. Sabe, até no público, né, com limitações de leito, né, para o sistema público, fazer essa gestão também tem um grande benefício. Então, eu costumo comentar isso com o pessoal, que é o seguinte: no sistema público, o que você faz é esticar os reais. Tá? Por quê? Porque você reduz o custo de manutenção do crônico, então, com aquele mesmo dinheiro, né, com aquela mesma verba, você consegue fazer mais para aquela cidade ou para aquele público seu. No privado, quando você consegue baixar o custo, né, o sinistro, né, o custo da sinistralidade, você aumenta a lucratividade e ele também pode oferecer outros serviços, né, para a população. O que a gente quer, na realidade, é que o paciente, que de novo, né, é o centro da nossa atenção, que ele tenha uma vida melhor, uma saúde melhor. Como é que ele faz isso? Usando a tecnologia, prevenindo que ele vá de crônico para crítico, melhorando as tomadas de decisões dos médicos, com informação. Legal. Até explorando isso mais, no pensamento aqui de mais estratégico, né? Eu vejo que a MTech ela está numa estratégia de side market, né? De um lado, né, o sistema de saúde e do outro lado o paciente. Explorando um pouquinho mais o que você falou agora, a gente falou do benefício aqui da sua tecnologia para o sistema de saúde, mas falando um pouquinho mais, explorando um pouquinho mais os benefícios para o paciente. Então, o paciente hoje, ele não tem muita... Eu não vou, a palavra paciência não é exatamente o que eu estou buscando, mas o paciente hoje, ele precisa de cuidado. E é o que a gente conversou no episódio anterior, né? O Dr. Google, ele ajuda e atrapalha, né? Então você vai buscar informação, mas você não sabe como resolver. Quando você usa uma plataforma de monitoramento remoto, o que você faz? O que a gente faz para o paciente? A gente começa a dar indicações para ele de como a saúde dele está indo. Ele consegue ver dentro do nosso aplicativo como é que a saúde dele está. E ele vê o parâmetro que o médico designou para ele. Então, eu estou dentro do meu parâmetro, eu estou bem. Se ele começa a ver as bolinhas, né, os pontos fora da curva, ele pode agir também. Ele está vendo o que está fazendo. E a nossa ideia é que o paciente tenha conscientização do que ele está fazendo, com informação. Entendeu? Ele não precisa ficar ligando para o médico o tempo inteiro, ele não precisa ficar indo no hospital o tempo inteiro, ele pode ser cuidado na casa dele. Então, hoje o que a gente tem visto, e a gente tem visto isso na Inglaterra, tem visto nos Estados Unidos, tem visto em outros países, que é o quê? Quando o paciente tem informação, ele se cuida melhor. Quando você, profissional de saúde, faz uma ligação para um paciente, ele pensa, poxa, tem alguém que está pensando em mim, né? Além da minha família, tem mais alguém pensando em mim. Na Inglaterra já foi dito o seguinte: quando tem um paciente que ele não está aderente ao sistema e você começa a ligar para ele, não que nem o tempo todo, mas você liga para ele, quer saber como é que ele está, se ele tomou remédio, não tomou remédio, ele começa a se cuidar. Até mesmo porque ninguém quer ser chamado a atenção, né? Entendeu? Então as pessoas se cuidam melhor. E isso tem um outro efeito também, né? Um outro benefício, vamos colocar dessa forma, que é o custo para o paciente também, né? O monitoramento, esse monitoramento contínuo, cuidado contínuo, ele também tem ali um benefício de economia de tempo, de custo. Quais outros benefícios, né,
assim, mais tangíveis, financeiros, o paciente pode ter. Imagina, vamos tirar um pouco, não é tirar o paciente, mas mudar a visão. Em vez de você olhar o paciente, imagine uma empresa que monitora o paciente, ou que monitora os seus funcionários. Né? Hoje, muita empresa tem excelentes planos de saúde, tem de tudo. Qual que é um grave problema hoje? As empresas de saúde, ou as empresas, elas mudam de plano de saúde a cada X tempo, cada 2 anos, elas vão mudando, né? Sim. O que acontece? Você não tem nem como informar para o plano de saúde se você tem, se os seus funcionários estão bem ou não estão bem. Quando você, isso já existe lá fora, né, nos Estados Unidos na Europa, as empresas começam a entregar o monitoramento para o paciente. Nisso, ela consegue monitorar o paciente, ela consegue ver também, se ela sabe que o paciente tem diabetes, ou sabe que o paciente tem hipertensão, ela começa a monitorar esse paciente e ajuda esse paciente. Ela diminui absenteísmo, ela diminui aquela saída para ir no médico, ela diminui aquela saída, eu preciso fazer um exame hoje, eu preciso fazer... Você vai continuar fazendo seus exames, você vai fazer tudo, mas agora você está... É um benefício para o paciente, para o trabalhador. Você está começando a monitorar, ele está ajudando ele. Aí existem formas, né, que a gente também quer trazer para o Brasil, que é o quê? A própria empresa, a gente poder ajudar a empresa a cuidar desse indivíduo. Você imaginou, você tem uma máquina, você gastou 40, 50, 100 milhões numa máquina, tem 2 ou 3 operadores, um operador falta porque ele tá com um problema de saúde, está lá no postinho de saúde, né, porque ele teve que tirar a pressão, alguma coisa assim de gênero. É um dinheiro que você investiu que vai ficar parado até você resolver a situação. Então, quando você reduz o absenteísmo, você melhora até o seu próprio desempenho como empresa. Né? Então, esse é um outro fator que as pessoas hoje... Ah, não, mas é só para o cara que está doente. Não, não é para o cara que está doente, não. É para o seu empregado também. Né? Você pode ajudá-lo a se cuidar também. E aí a gente vê como saúde é extremamente importante. A gente está falando do indivíduo, do paciente, estamos falando do sistema de saúde público, privado, e estamos falando de empresas. Imagina uma startup, né, os empreendedores que já está ali com a dificuldade de crescimento, faltam 2 funcionários, né? Então, aí vem a importância. E uma coisa que eu fico olhando é a experiência, né, a jornada, né, do paciente dentro do RPM, né? Como você impacta essa jornada? Como você tenta entregar um engajamento melhor para os seus usuários? Então, hoje, o monitoramento remoto ele é parte dessa jornada do paciente. Né? Então, o monitoramento ele não é o começo e não é o final. Né? Ele está na metade do caminho. Então, você tem, lá no começo, você tem a parte de entrevista qualificada, você tem o plano de cuidado, e aí cada plano de cuidado ele tem que ser individualizado para cada paciente. Né? Então a gente tem parcerias tanto na entrevista qualificada, quanto na linha de cuidado, aí o monitoramento, e aí depois você tem também a parte de medicamento, que é uma outra parte que a gente também ajuda a monitorar. Então, nós fazemos parte dessa jornada que ela tem, na realidade, ela fica muito mais inteligente quando você une todas essas pontas, que a gente falou da interoperabilidade lá atrás. Né? Então, se você consegue juntar a entrevista qualificada, o plano de cuidado, a linha de cuidado, com o monitoramento, com também a parte de medicamento, você consegue resolver um grande problema. Você reduz o risco desse paciente. Outro ponto importante, que é o ponto de engajamento, de novo, o engajamento ele vai depender de alguns fatores. Regionalização, faixa etária, faixa socioeconômica. E a gente tem que entender que algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso. Então, eu vou dar um exemplo que não vai muito longe de casa, que é a minha mãe. Minha mãe tem 80 anos. Todo mundo reclama que, né, que as pessoas de idade não querem fazer. A minha mãe faz todos os dias, 2 vezes por dia, as leituras dela. Entendeu? É um pouco diferente de falar de engajamento da Dona Maria, da minha mãe, porque da minha mãe eu meio que... a senhora não fez por quê? Entendeu? A mesma coisa a gente pode fazer através de inteligência artificial com a Dona Maria. A senhora não fez a sua leitura de pressão, por quê? A senhora está bem, a senhora não está bem? Isso a gente pode fazer com inteligência artificial. Isso aumenta o engajamento. A gente já está comprovado, a gente faz isso nos Estados Unidos já, e aumenta o engajamento. É o preventivo, né? Hoje você tem formas de comunicação
essa conectividade com os pacientes muito fácil, né? A maioria estão sempre ali no WhatsApp, então você pode se comunicar com ele via WhatsApp, né? E aproveitando, até falando de WhatsApp, ali falando de opt-in, falando de LGPD, tem limitações regulatórias? Como está isso? Você está vendo alguma barreira? Ou porque você está trabalhando com dados sensíveis, né, de paciente, de todo o ecossistema. Você vai ver barreiras regulatórias para isso ou não? Não, eu acho que não existem barreiras, né? Existe a legislação. Qual que é a legislação? A gente tem que ter Anvisa e tem que seguir a LGPD, né? E aí, internamente, a gente vai voltar a falar de segurança da informação. Como é que você transporta essa informação, como é que você armazena essa informação. Mas assim, eu não vejo que são barreiras, não, Sandoval. Eu vejo assim, que são regulamentações que a gente tem que seguir. Sabe por quê? Porque se você deixar de qualquer jeito, essa é uma informação muito importante, né? É a informação da saúde da população. Você não pode simplesmente deixar isso, assim, a grosso modo, vou colocar aqui no meu servidor aqui dentro de casa, está tudo certo. Não, não é assim. Você tem que tomar algumas providências e precauções para que essa informação esteja protegida todo o tempo. O que a gente tem visto, na realidade, é uma falta de informação das pessoas. Elas acham que essa informação vai ser manipulada. E não é. O que a gente faz é pegar a informação do aparelho, transformar essa informação, que a gente chama de bits e bytes, e guardar essa informação. A gente não mexe na informação, a gente não troca essa informação para nada. A gente simplesmente guarda ela. Quando a gente guarda ela, de novo, encriptada e tudo mais, as pessoas não precisam ter medo que essa informação... Existe hackeamento? Existe, pode existir em qualquer lugar. Se alguma empresa disser para alguém que está assistindo a gente, o nosso sistema nunca vai ser hackeado, não caminha. Corre, porque o cara está mentindo para você. Não existe isso. Entendeu? Todo mundo está tentando hackear todo mundo todo o tempo, né? Então, assim, hoje eu acho que a maior limitação realmente é a falta de conhecimento do que o sistema pode fazer ou pode trazer de benefício para aquele paciente. Bem, eu fui CEO, né, de uma empresa de cybersecurity. Eu sempre falo, não é se você vai ser invadido, é quando você vai ser invadido. Exatamente. Então a proteção é sempre importante. Emílio, a pandemia, né, ela acelerou muito a transformação digital em todos os setores, né? Com certeza. Inclusive na saúde. E a gente estava falando aqui da utilização, né? Os idosos começaram a utilizar mais telemedicina, tudo isso. Você vê essa aceleração realmente, pô, do mercado, né? Tá mais apto ali de compreender o que é telemedicina, de entender o que é o monitoramento remoto. Você acha que o público, independente de idade, né? De todas as faixas de idade, eles aceitaram mais fácil isso? Eu acho que é uma pergunta com duas respostas, né? A primeira pergunta é assim: eu acho que a tecnologia hoje faz parte da vida de todo mundo, independente de você ter 15, 20 ou 80, né? Todo mundo lida com tecnologia, diferentes níveis, logicamente, né? Mas todo mundo usa com tecnologia. A minha mãe usa o WhatsApp, entendeu? Minha mãe tá no Facebook, tá no Instagram, tá não sei aonde. Coisas que às vezes eu não tenho tempo para fazer, minha mãe faz. Minha mãe tem 80 anos de idade. O que eu vejo, Sandoval, é assim: essa é uma parte. Eu acho que tecnologia não é o problema. Eu acho que o problema é a falta de informação. Até mesmo porque, se você pensar em termos de décadas ou de anos, a telemedicina é um fator novo no mercado. Ela começou com a pandemia, começou em 2020. Então nós temos aí 5 anos, 6 anos, né? Então, eu acho assim, existe a necessidade de nós, como sermos agentes de instrução. Explicar para as pessoas o que é o monitoramento, explicar o que é a teleconsulta, explicar o que a telemedicina engloba, explicar os benefícios. Não, tenho certeza que isso faz parte do nosso trabalho. Numa conversa dessa com você, explicar, né, ter a oportunidade de entrar na casa das pessoas, explicar o que a gente está fazendo. Eu acho que isso é importante, é muito importante. Eu acho que todo mundo deveria se unir, todas as empresas do setor de telemedicina, a gente deveria se unir para levar essa informação para o mercado. Porque é importante as pessoas não terem medo de usar tecnologia, entender que o médico é indispensável, entender que o profissional de saúde é indispensável, mas entender que a tecnologia é um facilitador para eles. Sabe, Emílio, eu fui CEO do Buscapé e eu vi a revolução, né, do e-commerce, de compra digital.
E muito se falava, o consumidor não vai comprar isso na internet, esses produtos de cauda longa. Nenhum consumidor vai comprar um produto de limpeza na internet, isso não vai. Não, nenhum consumidor vai pedir comida, né? Então, eu vi essa revolução no e-commerce muito rápida. E a pandemia, ela mostrou também a revolução da saúde. Exemplo, alguns shoppings com equipamento ali medindo, né, a temperatura em real time, a pessoa entrando no shopping center, né? E a gente começa a falar o quê? De tendência, de futuro, né? A gente falou de wearables, de IoTs, né? Da sua geladeira medir a sua temperatura e te alertar ali, ou alertar seu médico. Como você vê o futuro nessa revolução na parte de hardware, de software também? Então, hoje o que a gente vê no mercado é o seguinte: existem o que a gente chama de clusters, né? Aqueles os silos, né? Eu domino isso, eu domino aquilo outro. Isso afeta muito a interoperabilidade das coisas. De novo, é falar do celular que você tem lá 800 aplicativos para tomar conta da sua saúde e nenhum deles se conversa. Esse é o número um. Então, eu acho que o futuro da saúde e a tecnologia, os dois, né? Eles têm que entrar digamos assim, num ponto de colisão, num bom sentido. A interoperabilidade e a tecnologia, elas vão ter que caminhar juntas e permitir que todos esses aplicativos, tudo isso aconteça de uma única forma para facilitar a vida do paciente e do médico para dar um melhor diagnóstico. A gente tem visto hoje aí que está crescendo, como você falou, a geladeira que mede temperatura, a geladeira que te dá informação do que você tem dentro da geladeira, se é bom, se é ruim, tem quanto de gordura tem, quanto que você vai engordar se você comer aquilo. Então, essas informações, elas são importantes. E elas são importantes porque as pessoas de idade aqui no Brasil, elas não querem sair da casa delas. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Então, se você conseguir ficar na sua casa, e numa casa onde você se sinta bem e você se sinta conectado, vai ajudar muito você. Né? Porque quem de nós aqui quer ficar no hospital? Quem de nós quer sair de casa para ir para o que a gente chama de residencial hoje? Né? Sair da sua casa, onde você conhece todo mundo, seus vizinhos, tudo, para ir para o residencial. Não, ninguém quer. Então você imagina o seguinte: você transforma a sua casa numa casa que está sendo chamada de casa inteligente. Né? E a gente consegue coletar essas informações e manter você na sua casa, tomar conta de você à distância. Então, o futuro, na realidade, eu vou dizer para você assim, parece até um jargão, né? O futuro não é amanhã. O futuro está acontecendo hoje. Tudo isso que a gente está conversando aqui está disponível. Teremos melhorias, teremos coisas novas? Com certeza, todo dia você está aprendendo alguma coisa nova, está acontecendo alguma coisa nova no mercado. Mas eu acho que a tecnologia ela veio, primeiro para que ela veio para ficar, não tem como você voltar atrás agora. Outra, ela veio como uma ferramenta de benefício para a população. O que a gente tem que fazer é saber usar, de forma que, de novo, que o cidadão, que o paciente seja o centro dessas atenções. Proteger a família, cuidar da família não tem preço, Emílio. Com certeza. E essa tecnologia ela veio para facilitar. E eu tenho uma visão, você viu o Brasil, né, com Open Finance, Open Bank, que é o mercado, né, financeiro, né, o Banco Central, abrindo a informação mais importante do banco, são os dados dos correntistas, né, para todo o mercado. Aí você tem o Open Insurance também chegando, né, abrindo informações sobre seguro. E eu acho que o futuro, então, de repente, é termos, né, o Open Health, a informação de saúde dos pacientes aberto para todo o ecossistema, né? Para as operadoras, para os hospitais, para os produtores de remédios, para tudo, né? Eu acho que isso é uma tendência, porque equipamento tem, as informações têm, e eu acho que a MTech ela vem, né? Vem consolidando isso também, né? Já antecipando talvez esse movimento. Então, a gente tem, por exemplo, um exemplo que a gente tem bastante interessante é o Pix, né? Para quem não gosta de tecnologia, hoje todo mundo fala de Pix. Até você consegue dar gorjeta pro garçom no restaurante com Pix. Então, o que acontece? Eu vejo assim que o Open Bank, o Open Insurance e o Open Health, o Open Health ainda não é uma realidade, mas eu acho que faz todo o sentido do mundo. O Open Health, na realidade, é o que a gente chama de interoperabilidade, né? E eu acho que faz todo o sentido do mundo. Por quê?
Porque não faz mais sentido você, como cidadão, como paciente, não ser dono da sua informação e não poder ter essa informação disponível quando você vai em algum outro lugar. É complicado? É. Tem, como assim, existem problemas para fazer isso? Existe, mas também existe no Open Banking. Também existia no Open Insurance, também existia em outros lugares. Então, eu acho assim, é uma questão de regulamentação, uma questão de entendimento da necessidade do mercado e uma questão de melhoria da condição que a gente pode dar para o paciente ser melhor tratado. Se você analisar friamente, o SUS é isso. O SUS já faz isso. Sim. Né? Só que o SUS hoje atende 75% da população. E os outros 25%? Onde é que está essa informação? Ah, mas eu não preciso compartilhar minha informação com o SUS, porque eu nunca vou usar o SUS. Perfeito, ótimo. Se você tem um acidente no meio da rua, hoje quem vai te buscar é o SAMU. Entendeu? Então, independente de você ser um multimilionário ou você ser uma pessoa humilde, quem vai te buscar é o SAMU. Não seria importante o SAMU, na hora que estivesse te atendendo, ter essa informação para te atender melhor? Até se você tem uma alergia, até se você tem algum outro problema, se você tem um marca-passo ou alguma outra coisa, uma outra condição, né? Para o cara não te dar o medicamento errado. Então, faz sentido. Né? Eu não vou dizer que falta boa vontade, não é isso. Eu acho que faltam atividades para a gente sentar, a sociedade, as pessoas como nós que trabalhamos na saúde, sentarmos e dizer o que precisa para ser feito. Entendeu? Vamos fazer. Falta muito? Falta. Assim, não quero até enganar as pessoas. Eu acho que falta muito ainda para a gente chegar nisso. Mas eu acho que alguém tem que dar o primeiro passo e eu acho que esse primeiro passo já existe no SUS. Agora nós temos que integrar com o privado. Eu vejo, né, uma baita boa vontade do governo de fazer isso, né? Então acho que o primeiro passo foi dado, né? E eu considero a MTech ela é extremamente inovadora, extremamente bem estruturada, preparada para esse mercado. E aí eu deixo aqui, né, o convite, né, para todas as instituições, operadoras, laboratórios, os pacientes utilizarem e conhecer um pouquinho desse produto, porque é um produto muito forte, muito bem elaborado e já em operação, né? Sim, a gente tem hoje mais de 50 mil pessoas utilizando a nossa plataforma. A gente tem a casa matriz nos Estados Unidos, a gente tem escritórios no Brasil e tem escritório na Inglaterra. Tem mais algumas novidades que estão por vir aí nos próximos meses, mas a gente tem trabalhado bastante para poder fazer isso e a gente tem conversado muito com as empresas, não só do setor de saúde, né, mas também com o setor de tecnologia, para poder fazer essa interface, Sandoval, e poder integrar essa solução, como a gente falou, integrar a jornada do paciente. Porque eu acho importante. Muita gente me pergunta assim, Emílio, por que o seu produto não tem o fator duplo de autenticação? Eu tenho, ué. Mas por que você não usa? Não sou eu que tenho que usar. Quem tem que optar pelo fator é você. Eu tenho que melhorar a sua vida. Você está doente, você quer um fator duplo de autenticação? Muita gente diz que não. Entendeu? Então, por que eu falo isso? Porque eu falo isso é o seguinte, nós hoje estamos aqui para integrar uma plataforma que funciona de acordo com a necessidade do cliente. O fator duplo de autenticação é um deles. Existem vários outros. Né? Então a gente brinca, você quer cor-de-rosa? Eu faço cor-de-rosa. Você quer integrar com o equipamento XYZ? A gente integra. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque a coisa mais importante é fazer que o paciente que está em casa, que precisa tirar da cabeça dele a dúvida que se ele está bem ou se está mal. Então ele vai lá, ele vai medir a pressão, ele vai medir a glicose, ele vai medir tudo com o equipamento que ele está acostumado. Desde que, logicamente, esse equipamento tem as características técnicas que a gente precisa. Entendeu? Então, a nossa ideia, Sandoval, não é criar um problema para o paciente, é solucionar um problema para o sistema de saúde, levando para o paciente uma solução onde ele se sinta confortável em utilizar. Seja na sua casa, seja na minha casa, seja em qualquer lugar. Que incrível. Emílio, obrigado pelo tempo. Eu acho que você já construiu uma empresa extremamente estruturada e inovadora. E agora eu queria passar a palavra para você para finalizar, para deixar um convite para todos participarem dessa revolução que a gente está passando. Então, eu gostaria muito que as pessoas viessem, nos contactassem
venham conversar com a gente, venham conhecer o que a gente está fazendo, não só no Brasil, como na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros países. Venha participar com a gente dessa revolução de levar a informação da saúde do paciente para o paciente, deixar que ele seja uma peça muito importante de cuidar da saúde dele. Sempre lembrando de algumas coisas. Primeiro, o paciente é o elo mais importante dessa corrente. Nós nunca vamos substituir os médicos com tecnologia. E 3, nós estamos aqui para ajudar a população a se sentir melhor e ficar melhor e melhorar a saúde. Emílio, obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado você. Muito obrigado. Tchau, pessoal.